Olá, meus amigos e minhas amigas diárias, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao meu canal Simone Magia. Vamos ver o que o baralho cigano e a leitura da borra do café vai trazer de orientação ou um direcionamento para vocês? Lembrando que esta vai ser uma leitura atemporal, não vai ressoar com todo mundo, então vamos ver o que a espiritualidade vai trazer a vocês. Mas antes de mexer no baralho cigano, vamos preparar o café, né? Porque senão, como é que nós vamos fazer a leitura? Xícara limpa. Vamos pegar um café, que esse café é um café especial, moído 3 vezes, que é justamente para ele ficar bem fininho. Vamos dar uma mexidinha aqui nele, né? Para ele dar uma espalhada, quebrar os gruminhos para irem se dissolvendo, né? E vamos colocar a água. Colocar um pouquinho de cada vez. Vou mexer bem. Porque muitas vezes eles grudam, né? E vamos ver. Vamos ver. Muitas vezes você acha que o gruminho vai dissolver, mas ele fala, ah, não, vou ficar. Então, tá tudo certo. Então, vamos colocar o guardanapo aqui e virar a xícara. Bom, enquanto desce aqui o líquido para formar a borra, eu vou estar fazendo a leitura do baralho cigano. Então, vamos ver o que a espiritualidade traz a vocês do signo de Áries. As cartas parecem que estão aqui querendo pular, já falando assim, quero sair, quero sair. Então, vamos ver. Pássaros, casa, foice e âncora. O que será que essas cartas revelam ao signo de Áries? Eu estou vendo aqui pela foice que tem coisas que você tem que cortar da sua vida. E esses cortes, o que podem estar relacionados? Bom, está relacionado a pessoas que rondam você, que pode ser no trabalho, pode ser numa escola, pode ser mesmo em relacionamentos. Cortar pessoas que de alguma forma estão fazendo fofocas de você, falando de você, e não é bem, tá? Não é muito bem, não. Jogando coisas que não te pertencem no ar. E muitas vezes, quando a pessoa ela faz uma fofoca para outra pessoa, a outra pessoa não vai tirar limpo para ver se aquilo é verdade ou não. Por quê? Porque ela comunga com essa mesma pessoa, ou seja, tem a mesma energia ruim. Então, acaba-se você muitas vezes não sabendo disso, porque é tudo feito pelas suas costas. E essas coisas, instintivamente, porque o ariano em si, ele é bastante intuitivo, ele é bastante sensível. Então, ele acaba percebendo no seu corpo interno que tem alguma coisa assim que não está virando. Coisas que poderiam assim ser muito mais fáceis, poderia dar muito certo, mas daí vem o quê? Essas energias que atrapalham. E se você, ariano ou ariana, sente que tem alguma coisa, peça uma orientação para o divino, para que seja mostrado a você quem é que está fazendo algo contra você. Se vier alguma coisa na sua intuição, uma pessoa, você já sabe que você tem que se afastar e também rezar por ela. Porque
pessoas maldosas, pessoas que não querem o nosso bem, elas são pessoas infelizes que não estão dando conta da vida delas, não sabem qual caminho tomar, muitas vezes não têm coragem, porque o ariano tem muita coragem, então eles acabam desejando coisas que não são suas, e essas energias atrapalham você. Então, coisas que podia dar certo, muitas vezes empaca e você fala, por que está empacando? E por que eu falo de rezar? Porque aquele que tem maior conhecimento é aquele que tem que orar para essas pessoas também não te atrapalharem. Então, é um trabalho, porque eu falo também que eu sou ariana e eu consigo perceber isso. Quando eu era mais jovem, eu achava um absurdo eu ter que rezar para quem não gostava de mim. Mas, na realidade, é uma doação que você faz, porque quando você tem conhecimento a mais que essa pessoa, você orando, você se livra dela com mais facilidade e também faz um bem para você, porque aí você não permite que o seu campo energético fique contaminado com tais energias. Por isso que a foice fala, corte tudo aquilo, corte amizades que não te auxiliam em nada, muito pelo contrário, só te suga. E aí você fazendo isso, você entra no equilíbrio novamente. Você consegue ver as coisas do jeito que realmente elas são, você consegue se reestruturar novamente, consegue se levantar, porque muitas vezes a gente está caindo, mas está levantando. Ou seja, a gente não pode desistir da gente mesmo. Nós temos que lutar e vencer até o fim. É sempre ir em frente. Por isso que nós somos o primeiro signo do zodíaco. É a gente que abre as portas, muitas vezes com força, pensa em desistir, mas fala, não vou desistir não vou dar o braço a torcer, vamos em frente, que é para isso que nós viemos. Bom, esse é o primeiro recado da espiritualidade. Vamos ver o que mais vai servir para o signo de Áries, que precisa de orientação, de direcionamento, às vezes um puxãozinho de orelha também vem, né? A cigana, o cavaleiro, coração e a árvore. Aqui a cigana, juntamente com o cavaleiro, eu vejo assim, muitas vezes você está tão cansado, porque as batalhas diárias, elas não são fáceis, né? E aí você fala, ai, vou dar uma descansada, ai, vou dar uma parada, ai, tô cansado. Aqui fala, agora não é hora de você ficar fazendo o corpo mole, muito pelo contrário, agora é hora de você agir. Ariano é aquela história, né? Vai em frente, vai com medo mesmo, mas faça a sua parte. Vá atrás daquilo que você quer alcançar, vá atrás dos seus objetivos. Tá cansado, estressado? Vai assim mesmo. E para você alcançar aquilo que você quer, que você tem desejo, às vezes você tem desejo de um relacionamento, às vezes você tem desejo de fazer uma viagem incrível, ter um trabalho melhor, tem várias coisas, mas você tem que se movimentar, fazer acontecer, não é simplesmente grudar o pé e falar assim, não, agora estou cansado. Não, vai em frente. Não tem o que fazer. A Ariana é assim, é pegar a sua, como o cavaleiro está aqui, pegar a sua espada e fazer as coisas acontecerem. E faça sempre por amor. Porque quando você coloca amor em tudo, tudo vai para frente, tudo se multiplica, tudo prospera, tudo rende. Então faça esse movimento. E fala ainda que quando você estiver aqui muito estressado por causa das batalhas diárias, o que você tem que fazer? Vá fazer um passeio junto à natureza, vai tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, nem que seja de rio, mas rio limpo, tá, gente? Não vai em outro tipo de rio. E além de tudo, descarregue toda essa energia que você tem, ande mais descalço, veja se você consegue ter mais calçados que sejam feitos de couro ou outro material
o qual você possa descarregar essa energia, porque a borracha em si, ela segura, né? E para quem, vamos dizer, sua muito o pé, acaba retendo. Então, comece a usar coisas que te tragam benefícios também. Materiais mais leves, que sejam produzidos, quem puder, é claro, né, artesanalmente, porque tudo isso contribui para que você tenha um equilíbrio e uma saúde muito melhor. E logicamente que não é só isso, tem outras coisas para se equilibrar, é a alimentação, é cuidar das emoções, porque as emoções pegam muito, para você também conseguir cada vez mais se sintonizando com essas energias positivas. Aí você vai se equilibrando. Vamos ver o que mais as cartas revelam. Vamos ver. O que é que a espiritualidade vai trazer ao signo de Áries? Peixes, raposa, homem e aliança. Interessante. E o caixão. Aqui os peixes me falam, como você está nesse processo de crescimento e você quer cada vez mais alcançar voos maiores, quer ter mais rendimentos, mais alegrias, multiplicar tudo aquilo que você pode. Quando você o fizer, você, por exemplo, você quer fazer um determinado investimento, guarde o segredo só para você. Se você quer, por exemplo, comprar uma casa e você está solteiro de repente, ou mesmo casado, não conte para quem não deve. Por quê? Porque pode entrar areia nesse meio. Lembra das fofocas lá atrás? Sempre tem alguém de olho no seu movimento. Você apareceu bonito numa festa, você fez alguma coisa diferente, sempre tem alguém de olho. E muitas vezes são pessoas que não conhecem sua história, não sabem o que você sofreu para você conseguir as coisas, mas está ali te invejando, te desejando mal. E muitas vezes é dentro da própria família, o que é o pior de tudo. Então, se vier na sua mente, começa a se afastar dessa pessoa, deseja luz para ela, pede para o divino afastar e segue em frente, porque gente ruim sempre vai ter no seu caminho. Aliás, de qualquer pessoa, né? Mas se a gente puder dar um jeito de afastar, deixar no gelo, vamos fazer isso. E isso também está relacionado, essa raposa, não somente a prosperidade, dinheiro, multiplicação, realizações, mas também está relacionada ao quê? A relacionamento amoroso, a parcerias. Então, o que é que você tem que fazer? Guardar segredo de tudo. Infelizmente, o mundo é assim. Não é um mundo colorido completamente. Mas você tem que sempre manter esperança, sempre manter alegria, procurar sempre manter a positividade, não ficar pondo as minhocas na cabeça, né? Enfiando, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, mas por que ela fez isso? É a evolução de cada um. E se você está nesse processo de querer se unir a alguém ou mesmo ter parcerias, faça tudo em silêncio. Quando tiver tudo pronto e lá na frente, né, essa pessoa xereta que não tem o que fazer, descobrir é outros 500, mas você já realizou o seu sonho. Por quê? Porque o caixão vem falando, você vai estar iniciando uma nova jornada. Uma jornada com mais amor, com mais experiência, com mais sabedoria. Então, pense nesse produto final que você vai estar fechando uma história
que teve decepções, que teve sofrimentos, que teve dores, para iniciar uma jornada. E essa nova jornada você vai escrever do jeito que você quer, mas sempre com alegria. Então vamos ver agora o que é que a leitura da borra do café indica para você. Bom, aqui dentro da xícara, a borra em si, ela traz muitos simbolismos. Ela pode trazer animais, pode trazer objetos, pode trazer fenômenos da natureza, as emoções, os pensamentos, realizações. Pode também estar relacionado com, muitas vezes, com o passado, presente e futuro. Não é um passado tão distante assim e também não é um futuro, vamos dizer, daqui a 10 anos. Porque como o ariano é muito de abrir caminhos, de abrir oportunidades, então tem que correr atrás, você concorda? E correndo atrás já é meio caminho andado. Então vamos ver o que é que a xícara revela e também o guardanapo. Por quê? Porque o guardanapo, ele traz algumas informações muito importantes para você. Então, no guardanapo, eu posso olhar assim, assim, ou seja, eu vou virando para ver qual é a orientação que ele está me trazendo através deste desenho. Qual será a informação? Então, eu vou trazer um pouco mais perto de mim e vou ver o que é que está falando. Eu vejo aqui que você tem o hábito, né, na sua maioria, por isso que é leitura temporal, tem o hábito de contar as coisas para todo mundo, inclusive seus sonhos. E aí acaba não dando certo, porque nem todo mundo quer o seu bem. Mas, por outro lado, você é uma pessoa também destemida. Você é uma pessoa que pensa assim, tudo vai acontecer de acordo com as minhas ações. Aquilo que está no meu caminho, podem tentar qualquer coisa, mas vai chegar para mim. Só que muitas vezes demora, porque em algum momento a gente também abre a boca e fala para a pessoa errada. Então, eu estou vendo aqui que o passado, aqui no caso estou vendo bem o passado. O passado, ele está sendo, como se diz, desmontado. Ou seja, eu consigo olhar para o passado e eu não dou mais tanta importância a ele. Porque, primeiro, que eu não vou poder modificar o passado. As atitudes, as decisões que vocês tomaram eram as decisões que vocês podiam naquele momento. Não podia ser diferente porque vocês não tinham uma bagagem diferente. Então, era o que tinha que acontecer. Então, você olha agora o passado e fala assim, você não me domina mais. Muito pelo contrário. Eu vejo tudo o que aconteceu, tudo que eu sofri. Lógico, teve as coisas boas, mas tudo que eu sofri fica aí no passado. Porque agora eu vou fazer do meu presente um presente diferente. Presente mais ativo. E fala também de você estar caminhando para o futuro, no sentido assim, como é futuro, você está nesse presente experienciando as coisas, então você está dando um passo de cada vez, muitas vezes com receio, mas você está indo, você está fazendo a coisa da melhor maneira possível e segue em frente, porque é assim mesmo, todo caminho ele sempre tem os desafios, sempre tem algumas coisas que a gente não conta, né? Mas isso acontece para todo mundo. Então, é fazer da melhor maneira possível. Vamos ver se tem mais alguma informação. Não. Então, vamos ver agora aqui na xícara o que é que ela traz como informação. Vocês perceberam aqui que Ariano, aqui em cima, ó,
geralmente, né? Eu também sou ariana, a gente fica com a cabeça muito cheia. É muitas ideias, muitos pensamentos, ou seja, a gente enche tanto a cabeça da gente que muitas vezes você não sabe qual caminho seguir. Você não sabe o que é que você coloca em prática. Então, muitas vezes fica-se só no mental. Mas não pode deixar as coisas acumularem na cabeça. Começa a separar as coisas e ver o que é que pode ser realizado um por vez. Porque você fazendo uma coisa de cada vez, você vai conseguir direcionar, você vai conseguir pensar, você vai ter estratégias para estar realizando. Porque tudo ao mesmo tempo não dá para fazer. Isso dá nó na cabeça de todo mundo. E aqui me mostra mesmo que esse passado, ele foi um passado pesado, mas ficou lá atrás. Agora é um novo recomeço. E me fala também que o ariano, ele é bastante criativo. Ele vê uma determinada situação, para alguns arianos, tá? Não são todos. Mas ele vê a situação e ele tenta de alguma forma ou melhorar ou achar alguma outra estratégia que ele possa resolver essas questões. Criatividade é com ariano mesmo, tudo se transforma. O que mais que eu estou vendo para o ariano? E também aqui o futuro do ariano, ele vai começar a contar essa nova história. O que deu errado lá atrás, no passado, vai ficar no passado. Então, o que deu errado, ele vai falar assim agora no momento que ele está construindo esse futuro. Vou fazer de uma outra forma, não vou permitir que me dominem, que me subestimem. Eu simplesmente vou escrever uma história pautada mais numa base sólida, com organização, com disciplina. Paciência, ariano, na sua maior parte das vezes não tem, mas compreende que não é a hora que você quer, é a hora que tem que ser. Então, por isso que o ariano tem que estar sempre se movimentando para alcançar aquilo que quer. E vamos ver o que mais aqui aparece. Traga para você também mais alegria, não fique só encucado com as coisas. Não feche os olhos muitas vezes para coisas que você não quer resolver. Vá em frente. Analisa o problema, analisa a questão com calma, sem a impulsividade, porque toda vez que age com impulsividade sai tudo errado. E aí você toma uma decisão, quando você viu, você falou, nossa, tomei a decisão tudo errado. Não era bem isso que eu queria. Então você vê que as coisas nem sempre são como a gente quer. Então tenha muito cuidado. Porque uma hora a gente pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Então, se dê a oportunidade de não ficar em dúvida. E se ficar, olhe as duas coisas e fala, bom, vou ver o lado positivo disso e o lado negativo. Aí você faz a mesma coisa com a outra situação. Aquela que pesar mais, você vai ter a sua decisão final. Bom, espero que todos tenham gostado dessa leitura. Comente, curta, compartilhe, principalmente com aquela pessoa que precisa muitas vezes de uma orientação, porque como eu falei, como ela é atemporal, para uns serve, para outros não. Então nos vemos numa próxima e até mais. Namastê!